Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, homem pardo, cabelos claros, estatura mediana, trajando calça jeans e camiseta rosa. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para fazer anotações. No nosso encontro de hoje, vamos analisar a sociedade açucareira no tocante às suas características e seus desdobramentos. Questão número 1. No século XVII, a América Portuguesa foi marcada por duas conjunturas econômicas distintas. Uma primeira metade de considerável crescimento, com a consolidação da colonização, tendo por base a expansão da produção açucareira e do tráfico de escravos, e uma segunda metade marcada por uma crise agrícola. Entre as razões da crise econômica mencionada no excerto, encontram-se: antes de nós resolvermos a questão, lembre-se que a produção de açúcar no Brasil colônia é resultado de uma parceria, de uma sociedade entre portugueses e holandeses, onde os portugueses se encarregam da produção e os holandeses do transporte, do refino e do comércio do açúcar. Portanto, a crise da economia açucareira só pode estar relacionada a alguma bronca entre esses dois sócios. Concorda comigo? Mas vamos analisar as alternativas. A letra A afirma: o grande número de incêndios nos canaviais e o boicote dos negros ao trabalho compulsório. Dois vacilos nessa alternativa. Primeiro, que o trabalho dos negros não é trabalho compulsório, é trabalho escravo. E segundo, até de fato aconteciam alguns incêndios como forma de boicote nesses engenhos canavieiros. Mas esta não é a razão da crise da economia açucareira. Portanto, a gente já elimina a letra A. Já a letra B afirma: instabilidade política advinda das revoltas nativistas e a elevação dos impostos metropolitanos. Veja bem, quando se fala de revoltas nativistas, nós estamos falando de um conjunto de movimentos que tinham como objetivo alcançar melhorias, não contestando o caráter colonial do período que nós estamos analisando. E essas revoltas que acontecem após o ciclo da economia açucareira não provocaram a crise deste ciclo. Portanto, a letra B também não responde à nossa questão. A letra C fala do estabelecimento da União Ibérica. Jamais! Não se esqueça que a gente começa a produzir açúcar no Brasil a partir do início do processo de colonização, que se dá em 1530. A União Ibérica vai acontecer entre 1580 e 1640. Portanto, a letra C não responde à nossa questão. Já a letra D nos afirma: escassez de mão de obra escrava. Stop it! Para aí, vestibulando. Lembre-se que nós produzimos açúcar no Brasil com base no chamado padrão plantation de produção. E este padrão é caracterizado por 4 itens. Lembre da sigla LEME. L de latifúndio, produzo em grandes extensões de terra. E de escravidão, produzo com mão de obra escrava. M de monocultura, foco na produção de um gênero, que no nosso caso é o açúcar, para ser exportado. O último é da sigla. Portanto, se eu produzo com mão de obra escrava, não tem escassez dessa mão de obra. Portanto, a letra D não responde à nossa questão. Nos sobra a letra E, que afirma: concorrência antilhana no mercado do açúcar e a consequente baixa dos preços internacionais do produto, que é a resposta da nossa questão. E eu te explico. Lembrem-se que a partir de um episódio conhecido como Insurreição Pernambucana, os holandeses serão expulsos do Nordeste. Mas eles não voltam para a Europa, eles vão para as Antilhas. E nas Antilhas iniciam uma produção açucareira que apresenta concorrência para a produção de açúcar do Nordeste brasileiro, levando a
crise da economia açucareira. Sacou? Viu como é fácil? Vamos analisar a próxima questão? Questão número 2. A produção de açúcar no Brasil colonial era parte de um conjunto de processos e relações que ultrapassavam os limites da colônia e incluíam... Muito simples. Lembre-se que no contexto que nós estamos analisando, nós estamos vivenciando o chamado capitalismo mercantil ou mercantilismo, como você preferir chamar. E este mercantilismo tem como características o colonialismo e o metalismo. Portanto, as metrópoles europeias lucram a partir do suga-suga de recursos econômicos das suas áreas coloniais e do comércio desses produtos na Europa, que provoca um acúmulo de metais preciosos e leva à chamada balança comercial favorável ou superávit. Sabendo disso, olha o que ele me questiona. Ele diz que eu tenho um conjunto de processos e relações que ultrapassam os limites da colônia e incluem, letra A, estruturação do engenho como unidade produtiva. Certinho. Disposição portuguesa de povoar a colônia e o comércio sistemático com a América Espanhola. Parou, vestibulando? Não se esqueça que uma das características do mercantilismo é o monopólio comercial. Portanto, as colônias não podem comercializar com ninguém que não seja a sua respectiva metrópole. Fora o fato de que a colonização portuguesa não se caracteriza por ser uma colônia de povoamento, e sim uma colônia de exploração. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. A letra B afirma: técnicas de cultivo indígenas, as mudas de cana procedentes do mundo árabe e a intermediação britânica na comercialização. Nope, negatof. Não se esqueça que o sócio de Portugal na produção açucareira é a Holanda. Nós não temos uma intermediação britânica. Portanto, a letra B não responde à nossa questão. Já a letra C fala de uma adaptação da cana à terra roxa do Nordeste, o conhecimento técnico dos imigrantes. Fala sério, irmão, não te esquece que as imigrações são uma característica da história do Brasil no período imperial, mais especificamente na segunda metade do século XIX, quando nós estamos vivenciando o chamado Segundo Reinado. O contexto da nossa questão é no período colonial, portanto, vapo, a letra C não responde à nossa questão. Já a letra D afirma: a constituição da grande propriedade, olha o meu latifúndio, tráfico de africanos escravizados, olha o meu padrão plantation, e a existência de um amplo mercado consumidor na Europa, aonde esse açúcar era comercializado. Portanto, resposta da nossa questão 2, letra D de dado. Sacou a parada? Fez sentido para você? Viu como é fácil? Vamos fazer a questão 3? Questão 3. Havia muito capital e muita riqueza entre os lavradores de cana, alguns ligados por laços de sangue ou matrimônio aos senhores de engenho. Havia também um bom número de mulheres, não raro viúvas, participando da economia açucareira. Digno de nota, até o fim do século XVIII, contudo, era o fato de os lavradores de cana serem quase invariavelmente brancos. Os negros e mulatos, livres, simplesmente não dispunham de créditos ou capital para assumir os encargos desse tipo de agricultura. O excerto indica que a sociedade colonial açucareira foi... Vestibulando, não se esqueça que a sociedade açucareira, no contexto que nós estamos analisando, caracteriza-se por ser uma sociedade hierarquizada, estamental e patriarcal. Credo, prof, só palavrão, relaxou. Hierarquizada, dividida em classes sociais. Estamental, caracterizada pela imobilidade social.
patriarcal, autoridade concentrada na figura masculina, geralmente o senhor de engenho. Sabendo disso, ele me pergunta o seguinte: o excerto indica que a sociedade colonial açucareira foi organizada em classes, correto, cuja posição dependia de bens móveis. Nops! A sua posição depende do fato de você ser um grande proprietário de terras e escravos. Portanto, a letra A já não responde à nossa questão. Letra B. Apoiada no trabalho escravo, com certeza, principalmente dos lavradores de cana. Você prestou atenção que o comando da questão falou que eles eram invariavelmente brancos? Logo, a letra B não responde à nossa questão. Letra C. Baseada na limpeza de sangue, portanto, se proibia a miscigenação. Sai daí, irmão, não viaja. Não esqueça que nós brasileiros somos um povo vira-lata. Ei, professor, me respeita. Eu te explico. Nós somos resultado de uma mistura de raça entre o branco, o índio e o negro. Se teve alguém que miscigenou nesse continente, parceiro, foram os portugueses. Logo, a letra C não responde à nossa questão. Letra D, determinada pelos recursos financeiros, o que impedia a mobilidade. Veja, rapaziada, de fato, nós estamos falando de uma sociedade imóvel, estamental, mas determinada pela posse da terra, não pelos recursos financeiros. Portanto, a resposta da nossa questão só pode ser a letra E. Hierarquizada por critérios diversos, tais como etnia e riqueza. Por quê? Porque neste cenário que nós estamos analisando, os grandes proprietários de terras escravos eram majoritariamente portugueses, brancos, caucasianos. Logo, esta etnia e esta riqueza é que determinavam sua posição social dentro dessa estrutura. Logo, resposta da questão, letra E. Sacou a parada? Fez sentido para você? Na aula de hoje, vimos a sociedade açucareira e suas características. Vimos que essa sociedade estrutura-se no Brasil a partir de 1530, quando inicia-se a produção açucareira. Produção esta que acontece com base no padrão plantation, que possui 4 características. Produzimos em latifúndios grandes extensões de terra, utilizando mão de obra escrava, índios e africanos, vale destacar, focando na produção do açúcar, o que caracteriza uma monocultura, que está sendo produzida com o intuito de ser exportada. Também vimos que esta sociedade caracteriza-se por ser uma sociedade patriarcal, hierarquizada e estamental, e que a produção açucareira só tornou-se possível graças a uma parceria feita entre Portugal e Holanda, onde Portugal é responsável pela produção e os holandeses ficam responsáveis pelo refino, transporte e comércio do açúcar. Tudo isso reunido deu origem ao que nós chamamos de ciclo açucareiro no Brasil. Sacou a parada? É isso aí. A sociedade açucareira é um tema extremamente importante do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Então se liga, hein? Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais.